Querido, que merece nossa glória a Deus, nossa aleluia. Tu és o único Jesus querido presente no nosso meio que tem poder para nos abençoar. É o único que tem poder para batizar com o teu Espírito Santo. É o único que tem poder para mudar história, Jesus querido. Eu creio, Senhor Jesus, que tu há de falar no nosso meio nesta noite. Usa teu filho, Senhor, que tem se colocado diante de ti, ó Pai. Usa ele mais uma vez, Senhor Jesus, que ele possa entregar tudo aquilo que está, Senhor, no teu coração, Jesus querido. Eu creio, confio em ti, Jesus, que tu já tem dado a mensagem certa, Senhor, para a vida dele, Senhor, entregar para nós nessa noite. E nós cremos, nós temos o coração aberto para receber nessa noite. Fica conosco, Senhor Jesus, abrindo nosso coração nessa noite, para ouvir a tua voz, Deus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, você que trouxe o seu exemplar bíblico, por gentileza, o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20 e o verso de número 17. Segunda Crônicas, capítulo 20, Aleluia. o verso de número 17. Glória Quero a aqui Deus. agradecer a Deus por esta oportunidade. Já fazia um bom tempo que eu não pregava aqui na nossa congregação, né? Eu acho que nem lembro a última vez que eu preguei. Mas Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel. É verdade. Semana passada nós conversávamos entre nós ali, o coral aqui. Vamos fazer um culto dia 24, vamos. Falta o pregador. O Samuel prega, tá bom. Glória a Deus. Marquei. Samuel prega. Glória a Deus. Estamos aí para a honra e glória do nome do Senhor, irmão Alessandro, sua esposa, Deus abençoe. Já estávamos com saudade de ouvir os irmãos ministrar o louvor para nós na congregação. Que Deus continue abrindo as portas do ministério de vocês, levando a muitos lugares para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nosso pastor Norberto, pastor Daniel e as suas famílias, que Deus abençoe. Irmão Michael, irmão Mael e Camila. Glória a Deus. Também a irmã Mari, que Deus abençoe. Os irmãos que encontraram a referência bíblica, por gentileza, digam amém. Amém. Diz o texto bíblico no verso 17: Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Amém? Se assente glorificando Glória a Deus. ao Cordeiro de Deus Aleluia. que já está neste lugar. Se Glória a o Deus. culto acabasse agora, Aleluia. eu sairia com a minha bênção nas mãos. Deus já tem falado nos louvores e continuará falando através da sua bendita e poderosa Aleluia. palavra. Nós lemos um texto bem Glória a conhecido Deus. da palavra de Deus do Antigo Testamento, no livro das Crônicas, no capítulo 20. Josafá, ele é o rei de Judá. Neste período ao qual nós fizemos menção, Israel está com as suas 12 tribos divididas entre Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é Israel com 10 tribos, sua capital é Samaria. O Reino do Sul, por sua vez, só tem 2 tribos, mais conhecido como Reino de Judá e a tribo de Benjamim, aonde na tribo de Benjamim localiza-se a sua capital, Jerusalém. Essa divisão deu-se início após a morte do rei Salomão. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão vai assumir o trono de Israel. E a Bíblia diz que o povo vai se chegar a Roboão, porque no tempo de Salomão, seu pai, ele cobrava um alto tributo sobre as 12 tribos de Israel. Após a sua morte, a história conta que o povo vem até Roboão para pedir que ele diminua. Num termo para você entender, né? Afrouxar um pouco a corda, né? Estava muito apertado. E a Bíblia diz que ele despede o povo e diz para que voltem em 3 dias, porque ele daria uma palavra ao povo. A palavra do Senhor diz que depois de 3 dias o povo se reúne e ele vai tomar conselho com os anciãos, aqueles que cresceram com o seu pai,
viram o seu pai trabalhar, a sabedoria que Deus deu a Salomão, eles contemplaram e falaram para Roboão: Roboão, olha, se você afrouxar a corda, né, se você diminuir, o povo vai te servir. Só que para Roboão, este conselho, esta palavra lhe foi mal, não foi bom para ele. Então ele vai tomar conselho a um outro grupo de pessoas, que é os mais jovens, aqueles que cresceram com ele desde a sua infância, não tiveram a experiência de trabalhar com seu pai Salomão, e eles vão dizer num termo para você entender: aperta mais, Roboão. Se o teu pai apertou, diga ao povo que você vai apertar ainda mais. Então o povo vai se reunir, Roboão vai dar essa palavra e o povo vai se revoltar contra o rei Roboão. Eles vão dividir as 12 tribos. Israel de um lado, como o reino do norte, 10 tribos, e o reino do sul vai ficar Roboão reinando, mais a tribo de Benjamim. O tempo vai se passar, irmãos, vai vir alguns outros reis. O reino do norte, por sua vez, né, após a divisão das tribos, nós vamos ver que o reino do norte não vai ter nenhum rei que seguiu nos caminhos do Senhor, né? Após essa divisão, só vai ter reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Esse reino do norte vai durar apenas 200 anos, vai ter 19 reis. E eles vão ser levados no ano 786 cativos para a Síria. Mas o reino do sul vai durar um pouco mais tempo. Vai passar esses reis e nós vamos chegar no capítulo de número 20, aonde Josafá é um dos 7 melhores reis que Israel já teve na sua história. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele era um homem justo, ele procurava obedecer a palavra de Deus, ele procurava fazer aquilo que era bom, aquilo que era agradável ao Senhor. E quando nós se empenhamos em fazer aquilo que o Senhor se agrada, não a nossa vontade, mas andar segundo a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável, as coisas fluem, as coisas acontecem, talvez não como você planeja, talvez não como você espera, talvez não como você coloca no papel, mas as coisas fluem da maneira que Deus tem no seu cronograma. Então a Bíblia diz que Josafá, ele era um dos reis justos que Judá teve, só que mesmo sendo um bom rei, mesmo sendo justo, Josafá também vai cometer os seus erros, vai fazer aliança com Acabe, Deus vai o repreender, né? Nós vemos também Davi como um bom rei, mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi também vai ter o seu deslize. Em 2 Samuel capítulo 11, vai cometer um adultério, um homicídio. Porque o fato de nós sermos bons, nós somos perfeitos, somos falhos. Josafá vai ter os seus erros. E aqui, irmãos, Josafá era um homem temente a Deus. Mas mesmo andando nos caminhos do Senhor, nós temos que entender que guerras vão se levantar. E neste capítulo 20, um grande exército inimigo vai se colocar diante de Josafá. E a guerra vai se instalar em Judá. Só que eu quero que você entenda que mesmo servindo ao Senhor, nem tudo vai ser um mar de rosas, nem tudo vai sair como você espera, mas tenha na sua mente que Deus, apesar das lutas, apesar das afrontas, apesar das adversidades, o Senhor está conosco. Já foi citado aqui, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 20, Jesus dizendo para os seus discípulos as suas últimas palavras: eis que eu, o Senhor, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo e com você. Aleluia! Aleluia! Um grande exército inimigo vai se levantar contra o reino do sul. Só que é interessante que quando Josafá fica sabendo da notícia que a guerra se levantaria contra o reino do sul, a Bíblia diz que Josafá temeu e imediatamente começou a buscar ao Senhor. Muitas das vezes, quando as lutas vêm, as afrontas vêm, as adversidades se levantam,
Muitas das vezes nós deixamos o Senhor em segundo plano, e nós batemos em tantas portas, vamos em tantos os lugares, e não entramos no quarto, não fechamos a porta, como Jesus disse em Mateus 6,6, para clamar ao Senhor e para buscar ao Senhor a resposta de oração que precisamos. Quando a luta vem, o Senhor, muitas das vezes a gente deixa de lado, não abrimos a palavra, maior profecia, a palavra do Senhor, a maior revelação. Aqui tem a resposta para as nossas orações. Se você está numa guerra, se você está num deserto, se você está na prova, a palavra de Deus te fortalece na prova. Se você está triste, cante louvores, abre salmos e começa a cantar os salmos. Tu acha que o livro de salmos foi escrito, a maioria deles, enquanto os salmistas estavam sorrindo, a maioria foi escrito em lágrimas, em provações, em perseguições. Olha Davi foi provado por Deus nas escolas da perseguição, muitos anos fugindo de Saul, e ele escrevia os salmos: o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, nessa batalha, nessa guerra, Deus está conosco. Uma guerra vai se levantar, são 3 exércitos inimigos, e a Bíblia diz que são como a areia do mar, são incontáveis. E o inimigo da igreja, irmão, muitas das vezes é incontável, porque o inimigo usa pessoas, fora os seus adeptos. Mas a questão aqui não é a quantidade numerosa dos inimigos, porque o Senhor sozinho com mão forte nos guarda. Me prova na Bíblia, pregador, te provo. No livro de Reis, a Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Síria, se levantou para afrontar o rei Ezequias, dizendo: ó Ezequias, cadê o teu Deus? Tu acha que o teu Deus, Ezequias, vai me impedir de entrar em Jerusalém? Eu já conquistei o Egito. E começa a citar as cidades fortes que ele já havia invadido. Tu acha que o teu Deus, Ezequias, vai impedir de eu entrar na tua cidade? Quando ele afronta Ezequias e fala essas palavras, o Senaqueribe, ele não está afrontando apenas Ezequias, ele está afrontando o Deus que Ezequias serve. A Bíblia diz que Ezequias, ele estava com medo, porque como homem, ser humano, somos dotados de sentimentos, e o medo toma conta. Mas aí Deus levanta o profeta Isaías para dizer para Ezequias: Ezequias, não tenha medo, Ezequias. Oh glória, eu estou contigo, Ezequias. Sabe o que aconteceu na mesma noite? A Bíblia diz que o exército da Síria era um exército de 185 mil soldados, mas naquela noite Deus enviou um único anjo com a espada de fogo e feriu os assírios, 185 mil. E o que aconteceu, pregador? Com o rei da Síria, Senaqueribe, saiu de lombo liso, negativo. Quando ele volta para sua casa, a Bíblia diz que os seus próprios filhos o mataram ao fio da espada. Até hoje, irmão, eu nunca vi alguém que escarnece do Senhor e fica vivo para contar a história. Aleluia! Tenha na sua mente: Deus está contigo. Não importa a luta, não importa o tamanho da tua batalha, o que importa é que Deus é maior que essa prova. Deus é maior que o Golias que se levanta. Deus é maior que o Senaqueribe que afronta você. Deus é maior que o exército inimigo que se levanta para tentar ferir o teu ministério, a tua família, a tua chamada, a tua casa. Mas tenha isso contigo: a tua família, o teu ministério, o teu trabalho, a tua vida, aquilo que Deus te entregou está na mão dele. E quando está na mão dele, o diabo não toca, o diabo não tira, porque Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Um grande exército se coloca contra o reino do sul. A Bíblia vai dizer então que Josafá, irmão, vai tomar uma atitude. E a atitude que eu e você temos que tomar, qual é, pregador? Reúne o povo de Judá e de Jerusalém. Porque o templo que Salomão construiu fica na cidade, na tribo de Benjamim,
na cidade de Jerusalém: reúna todo o povo, mulheres e crianças, e vamos orar. Vamos só orar? Não, nós vamos jejuar. Glória a Deus. A resposta para essa prova, irmão, que parece que não tem fim, você olha e diz: Senhor, eu entrei na prova, parece que não tem fim, não acaba nunca. Continua no jejum e na oração, porque quando Deus resolver dar um basta, deu basta. E quando termina a prova, irmão, vem os dias de bonança. Glória. Josafá vai reunir o povo no pátio da congregação em jejum e oração. Sabe o que é interessante? Porque Josafá, ele não ora, ele não vai orar, ele vai orar até Deus responder. Ele não ora até ouvir, mas até Deus falar com ele. Enquanto Deus não falar comigo, eu vou continuar na oração. Glória a Deus. Josafá clamou o nome do Senhor até Deus responder a sua oração. Meu Deus, aleluia. Estavam todos reunidos, mulheres e crianças, de joelhos, dobrados, orando ao Senhor. Sabe o que é isso? É união. Glória. Glória a Deus. Quando há uma igreja unida, irmão, não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho do exército que se levante contra, uma igreja de joelhos unida num só propósito, num só pensamento, num só espírito, não importa a luta que venha, ela sairá dessa guerra vitoriosa. Agora, quando há divisão, Deus não opera. Não adianta, pode orar, pode jejuar, pode subir um monte, pode chorar. Divisão, Deus não opera. Mas aqui é diferente. Aqui eles estavam todos unidos, clamando por um só propósito: Senhor, responde a nossa oração. Senhor, responde a nossa oração. E como Deus é um Deus de amor e de misericórdia, Ele vai usar alguém para falar não só com Josafá, mas vai dar uma palavra de ânimo para o povo, que provavelmente estava com o seu coração, talvez com medo, porque se aquele exército inimigo, irmãos, entra na cidade de Judá, eles iam devastar todo mundo. Mas o nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas. Eles vão orar. E é interessante que Deus, quando Ele vai levantar alguém para falar com o povo, Deus vai levantar alguém dos filhos de Asaf. Os filhos de Asaf são levitas. Deus geralmente na época, levantava um profeta. Tinha profeta na época? Tinha. Só que Deus não usa carga, irmão. Deus usa vaso. Aleluia. E vaso que está na brecha, Deus usa. Deus encontrou no meio daquela multidão Jaaziel, levita dos filhos de Asaf. Aleluia. Quer ver Deus te usar, irmão? Te coloca na oração. Leia a palavra. Aleluia. Busque. Traga a presença de Deus. Já foi cantado aqui, irmão. Traga a presença de Deus para a tua vida. Quando Davi assume o trono de Israel, a sua preocupação era ir lá na casa de Obed-edom e trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Porque Davi entendeu que sem a presença do Senhor, ele não conseguiria vencer as suas batalhas. Sem a presença do Senhor, não conseguimos viver. Sem a presença de Deus, tu não canta, tu não prega, tu não faz, tu não é. Só Deus. Nós temos que entender. Jesus mesmo disse aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, onde ele vai dizer: sem mim, nada. Sem mim, nada podereis fazer. Sem Ele, irmão, nada podemos. Sem Ele não vencemos as guerras. Sem Ele, irmão, não temos ânimo nem para levantar da cama de manhã para ir ganhar o nosso pão de cada dia. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te dá vida. É Ele quem te dá força. Quando você olha e diz: Senhor, eu não aguento mais, é aí que Ele vem com o bálsamo para a tua alma. Aleluia.
Assim como Elias olhou e disse: Senhor, embaixo do pé de zimbro, eu não aguento mais, me mata, Senhor, tira a minha vida. Deus olha para Elias e vai dizer: Elias, muito longa ainda é a tua jornada, come, bebe e vai, Elias. Ainda não é o fim. Você pode olhar e dizer: é o fim. Deus está dizendo: não, é só o começo. Todo começo, irmão, às vezes é embaraçado. Todo começo é dificultoso. Parece que as coisas vão tudo ao contrário. Você planeja de um lado e não dá do outro. Mas Deus está dizendo: eu estou no controle da situação. Quando Deus resolver abrir a porta, não há demônio, não há inferno, não há fofoqueiro, não há ninguém que se levanta contra teu ministério, contra a tua chamada, contra a tua família. Não há nada que pode impedir o agir e o trabalhar de Deus. Deus vai responder esse povo. Jaziel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre Jaziel. Ele vai dizer: olha para cá, povo. Preste atenção, Josafá e povo de Jerusalém. Verso de número 15. A Bíblia diz: assim diz o Senhor. Olha que lindo, irmão. A palavra de Deus é tremenda. Glória. Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Essa batalha não é minha, não é tua, não é da tua casa, não é da tua família. Essa batalha é do grandão da Galileia. É Ele quem vai na tua frente, irmão. Fica tranquilo. É uma grande multidão, mas olhando para o Salmo 91, a Bíblia diz que caiu de um lado 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não importa quanto se levantem do teu lado, apontando o teu defeito. Já viu, irmão? Tem uma raça de crente que tu faz 1000 coisas boas, mas se tu errar em uma, eles te condenam pela uma que tu... Mas não te preocupe, essa batalha não é tua. Essa guerra não é tua. Fica tranquilo e descansa no Senhor. Deus vai responder agora o povo. Esse povo estava com medo, irmão. Estava angustiado, a sua batalha já estava batendo a porta. E Deus vai dizer: não tenha medo, Josafá. Judá, Jerusalém, não tenham medo. Essa batalha não é de vocês. Essa batalha é minha. Verso 16, Deus continua dizendo: amanhã vocês irão ao encontro deles. Eles vão estar na ladeira de Ziz e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Deus já estava dizendo aonde o exército inimigo ia estar. E disse para eles: amanhã vocês vão ir. Mas tem que ir, irmão, porque Deus não chama covarde, Deus chama corajoso. Vocês vão ir. E eu serei com vocês. Glória a Deus. Esse exército inimigo esqueceu, irmão. E esse povo tem um dono. Assim como o faraó esqueceu que Israel tinha um dono. Faraó achou que era dono de Israel. Nós vamos matar esse povo, nós vamos fazer esse povo trabalhar para nós 430 anos. E esse povo agora é nosso. Mal sabia Faraó o seu destino e o destino do seu povo. Tem gente, irmão, que acha que esse povo é fraco. Tem gente que esse povo... são os coitados. Não sabe o povo que você está mexendo, irmão. Tem gente que mexe com esse povo e não sabe que esse povo é perigoso. Porque a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Porque se tocar, irmão, não está tocando só naquele ungido, está tocando no Senhor. Esse povo é perigoso, irmão. Não mexe. Quer mexer, irmão, com o pilantra, o adúltero? Mexe, mas com o povo de Deus. Como diz o ditado, você está procurando sarna para se coçar, irmão. Não mexe com esse povo. Esse exército inimigo foi mexer com o povo errado. Foi mexer com esse povo errado.
Não mexe com esse povo. É melhor deixar quietinho, mas o diabo sempre insiste em alguma área. E como sempre, ele se levanta só para cair. Se levantou numa grande multidão. Puf. Deitou como se fosse um só homem. Aleluia. Quantas guerras Davi venceu, irmão? A Bíblia diz que Davi valia por 10 mil soldados. Davi sozinho matava 10 mil. Mas não é porque era Davi, é porque Deus era na vida dele. Aleluia. Porque se não é Deus, irmão, na força do braço ninguém ganha guerra. Na força do braço a gente cai. Glória. No nosso conhecimento, irmão, sem a graça e a unção de Deus não vale de nada. Canudo de formatura aqui não vale, irmão. Se tu não tem graça e unção, poder e autoridade do Espírito Santo, de nada vale o teu curso de teologia, irmão. Tem que ter a graça. Por isso que Jesus disse: crescei na graça e no conhecimento. As duas coisas têm que andar junto, irmão. Esse povo tem um dono e Deus está falando com o seu povo. E Deus te trouxe aqui para falar com você. Talvez você está com medo. Não sei quantos dias está durando essa tua guerra. Esse teu problema. Essa dificuldade. Talvez se levantou na família. Talvez lá no teu trabalho tem um Golias se levantando contra ti, te afrontando. Talvez tenha um Senaqueribe querendo passar a perna e te derrubar. Talvez é no teu casamento. Talvez é nos teus filhos. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: esta guerra não é tua, esta guerra é minha, diz o Senhor. Essa guerra Deus vai guerrear por você. Deus fala com esse povo. E a Bíblia diz que Josafá, no verso 18, quando Deus termina de falar, ele se prostra com o seu rosto em terra. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram, porque quando Deus responde, irmão, vem o alívio na alma. Você está passando, irmão, você já teve aquela experiência de estar na prova, irmão, estar na dificuldade. Você ora, você jejua, você sobe o monte, você faz campanha, parece que Deus não fala, parece que Deus não responde. Mas quando Deus usa alguém para falar, ou fala com você pessoalmente na madrugada, em visão, em revelação, não te dá um alívio na alma, irmão, não te dá aquela, parece que aquele peso espiritual sai, irmão. Aleluia. Há uma alegria quando Deus fala, dizendo: filho, continua. Oh, meu Deus. Deus fala com esse povo. E a Bíblia diz que agora eles vão adorar o nome de Jesus. Quando Deus falar contigo, irmão, adora o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Porque se Deus fala comigo e com você, é porque Ele cuida da tua casa, cuida de você, cuida dos teus filhos. Ele cuida de nós, irmão, nos mínimos detalhes. Deus em todo tempo nos guarda, irmão. Eu já vi vários livramentos do Senhor, fora os que eu não vi. Andando na rua, no trânsito, já vi a mão de Deus, irmão. Glória a Deus. Às vezes a gente não vigia, né? O Samuel, quem já andou com o Samuel de carro, já sabe que o Samuel é meio perigoso, mano. Às vezes a gente não vigia, mas eu já vi muitas vezes a mão do Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já vi Deus livrar de uma maneira tremenda. Porque Deus faz coisas maravilhosas. Aleluia. Deus já me livrou na saúde, irmão. O Samuel que vocês estão vendo pregar nem era para estar aqui hoje, irmão. Os irmãos que são mais antigos na congregação vão lembrar, 2018, Samuel passou por um processo de enfermidade. Que enfermidade? Tive tuberculose, irmão, com 19 anos de idade. Naquele dia, irmão, eu fui, acho que era em junho ou julho, já era inverno. Vou contar para você, eu encerro a mensagem aqui, para encaixar no texto que eu li com você, que Deus dá livramento. Aleluia. Deus havia usado a irmã Elisângela, muito tempo atrás, a esposa do irmão Leonildo, que Deus estava me dando livramento de morte, foi naquele dia. Eu fui tomar banho. Era frio, inverno.